Caros amigos, boa noite. É um grande prazer estar com vocês nesta nova entrevista exclusiva. Minha convidada de hoje é Dorita Porto, especialista em educação e família. Ela é mentora familiar e orientadora das famílias do Colégio Catamarã, de São Paulo, e autora dos livros Pais Inteligentes, Filhos Resolvidos e Comunicação Familiar. O diálogo com os filhos e na família é, sem dúvida, um desafio crescente na nossa sociedade. Nós vamos falar de uma comunicação familiar produtiva, inspiradora. Vamos abordar o tema da educação, da sexualidade, que está aí na ordem do dia. E também vamos falar do enfrentamento da força brutal e desestabilizadora da pornografia. Se inscreva no meu canal do YouTube para receber o aviso das próximas entrevistas e mande as suas perguntas para a Dorita Porto. Prezada Dora, muito obrigado por ter aceitado o convite tão rapidamente. Um prazer enorme falar com você. E de saída, eu coloco uma questão intencionalmente ampla para você abrir a nossa conversa. Quais são, a seu ver, os grandes gargalos na educação que têm impactado fortemente as famílias? Boa noite a todos. Obrigada, Carlos Alberto, pelo convite. Tenho muita admiração pelo seu trabalho. Um jornalista que mostra sempre a verdade, com amor à verdade, e que expõe o fato e não só a opinião. Eu tenho muito orgulho de ter você como jornalista nosso aqui no Brasil. Obrigado. Então, eu trabalho com educação já há mais de 30 anos, né? Estou entregando aqui a minha idade. Mas nós temos dois gargalos muito tristes até no problema da educação, que são a comunicação familiar, a comunicação de uma maneira geral. Nós todos temos uma comunicação extremamente violenta, que é contraproducente. Então, em vez de conseguirmos aquilo que estamos falando com os filhos, conseguimos exatamente o contrário. Conseguimos que eles fiquem reticentes, assim, sabe, não queiram conversar com os pais de jeito nenhum por conta da forma como os pais conversam. E o segundo gargalo é a educação da sexualidade. Há muita confusão em toda a mídia, e nós sabemos que os nossos filhos e alunos, eles procuram tudo hoje na internet. Eles procuram na internet todas as informações, e a gente sabe muito bem que a indústria da pornografia não se cansa de postar, de ter sites e tudo isso, e eles acabam conhecendo sobre sexualidade, sobre sexo, através da pornografia, o que é uma coisa absolutamente nociva, porque nós sabemos que a pornografia hipersexualiza, hiperdimensiona toda a questão do sexo, e as crianças acabam ficando muito perdidas, não só com a pornografia, como com todas as outras mídias que a gente tem, youtubers, séries, muitas séries que são assim uma espécie de pornografia soft, que vai entrando aos poucos, filmes, programas, inclusive videogames. E os pais estão assim muito perdidos. E eu acredito que essa pandemia trouxe um pouco de atenção aos pais, porque puderam acompanhar um pouquinho mais o estudo dos filhos e observar que coisas que interessam mais esses filhos. Então, acho que é um assunto que a gente não pode mais se abster de falar e de pensar, porque é um assunto muito, muito, muito sério. Bom, pegando o gancho da sua resposta, eu te perguntaria o seguinte: a comunicação na família, como você acabou de falar, a comunicação entre o próprio casal e a comunicação com os filhos, você acaba de dizer que é, de fato, um grande desafio, né? Nesse sentido, você tem divulgado em palestras e nas redes sociais o estudo da comunicação, que você acaba de falar, não violenta, proposta Sim. por Marshall Rosenberg. Você podia detalhar um pouco para aqueles que estão nos acompanhando esse estudo, do que se trata e quais são as suas impressões? Olha, a comunicação não violenta, eu estudo a comunicação não violenta há 6 anos, e nos 2 primeiros anos eu estudei e fiquei quietinha, porque eu comecei a praticar para ver se isso funcionava mesmo antes de falar para as pessoas. E eu descobri que o Marshall Rosenberg é um psicólogo judeu, já faleceu em 2010,
E eu acho que ele está assim, quase que no nível do Viktor Frankl para a psicologia, porque ele também descobriu uma estratégia para que as pessoas se comuniquem melhor. Ele não fez uma nova teoria nem nada, mas é uma estratégia. Ele estudou muitos casos de bullying, de racismo, e racismos violentos, com morte, tudo isso lá na África do Sul. E ele ficou muito impressionado com isso. E ele disse que a primeira pergunta que ele faz no livro, ele tem um livro sobre isso, tem vários livros, né? Mas o primeiro livro dele, ele fala assim, não sei por que as pessoas se magoam tanto. Isso me chamou muita atenção, porque eu percebo, assim, fazendo mentoria familiar e sempre acompanhando as famílias há mais de 30 anos, eu percebo, assim, por que as pessoas se magoam tanto nas famílias? Marido com mulher, mulher com marido, os filhos, os pais, todos os que estão relacionados àquela família. E ele descobriu que todos nós temos uma linguagem muito violenta. A forma como nós falamos, às vezes, muito direta, muito acusatória, é uma forma muito violenta. E ele diz que violência passiva gera violência ativa. Então, em todos os lugares onde, por exemplo, a questão do apartheid, lá na África do Sul e tudo isso, todos os lugares onde a violência ativa era muito forte, a origem era sempre a violência passiva. Então, assim, nós estamos caminhando para uma sociedade muito violenta. Por que, então, que será que está acontecendo isso? Porque a violência passiva está acontecendo dentro dos lares. Então, ele estabeleceu a sua teoria baseada em 4 pilares, 4 componentes, né? Que é a observação sem julgamento, a capacidade de expressar os sentimentos, de manifestar as necessidades e fazer pedidos. Isso tem um desenvolvimento grande, cada um desses componentes, mas só o primeiro já dá para a gente perceber muito a importância disso. Nós temos um hábito de olhar julgando, observar as coisas já julgando. Mãe é assim também. Mãe, eu sou mãe, posso falar. Mãe olha para o filho e já vai julgando. O filho está sentado ali. O que você está fazendo aí que você não está estudando? Por que você não está estudando? Olha o que você está fazendo. O que você está vendo nesse lugar? Então, assim, nunca é um approach assim, para o filho, um approach positivo, assertivo, inspirador, né? Então, isso tem dificultado muito. Então, os pais, quando percebem que tem que fazer, por exemplo, a educação da sexualidade dos filhos, como que é a comunicação? Extremamente violenta. Ó, meu filho, cuidado, hein? Você não vai fazer isso, você não vai sair, você não vai não sei o quê. Não, 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 não. Cuidado, cuidado, cuidado. Se você fizer isso, ameaçadores. Sim. Então, o que acontece? Isso gera nas crianças, nos jovens, porque desde criança, gera nos jovens uma atitude de fazer as coisas escondidas. Então, eles pesquisam coisas na internet escondidos, eles têm atitudes escondidas. Então, na verdade, o que a gente percebe? Que os pais estão já ficando assim, não conhecem mais os filhos que têm. Só fazendo uma colherzinha aí, eu acho que há um outro elemento muito importante, consequência desse tipo de comunicação violenta que você está colocando tão bem, que gera no jovem e no adolescente uma perda de sinceridade e simplicidade. Quer dizer, de alguma maneira, a comunicação violenta empurra o jovem também para uma vida dupla. Porque ele não sente abertura, e ao não sentir abertura, ele oculta o que ele podia dialogar abertamente com os pais, etc., não é? Exatamente. E isso também entre o casal. Isso entre o casal é uma coisa terrível. Por isso que ele fala na segundo componente, que é você expressar seus sentimentos, porque quando você tem que expressar o que você está sentindo, você vai falar de você, não vai falar do outro. Porque a nossa tendência é olhar para o outro e agredir, atacar, acusar. Agora, não fala assim, eu me sinto muito magoada quando você fala isso comigo. O que a pessoa pode falar? Não fique magoada? Eu. Agora, se eu falar, você me magoa, você me acaba comigo, você não me escuta, você... Então, eu dou essa dica para os pais, alguns que estão escutando, assim, comece as frases com eu. Daí você constrói a frase de forma que você está falando sobre o seu sentimento, aquilo que você está percebendo, e não aquilo que você interpretou. É mais ou menos, Carlos Alberto, assim, eu penso você como jornalista, que você tem que ver a notícia e transmitir a notícia. A notícia. O que a gente não gosta muito da imprensa é quando o jornalista interpreta tanto a notícia que a gente não sabe qual é a notícia, a gente sabe qual é a opinião. Pode opinar, mas previamente tem que dar a notícia. Sim, primeiro a notícia.
não é? É que, como filho, você tem que primeiro falar, filho. Eu sempre falo para os pais assim, quando você vê uma cena na sua casa, assim, seu filho deitado no sofá, com o celular na mão, que é uma cena mais típica que tem. Você tem que descrever a cena, como se estivesse dando um print na tela e fala assim, eu vou descrever essa cena. Filho, eu estou vendo você aí deitado no sofá, eu fico preocupada, pensando que você pode ter alguma coisa para fazer e que você está perdendo um pouco de tempo. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Quer dizer, esse tipo de fala é uma fala não violenta. Não que a mãe não vai falar nada, fala, meu benzinho, meu amor. Não, não é isso. Não é uma fala cheia de mimimi. Então, ajuda muito mesmo. Sim. E eu tenho falado para muita gente agora, é difícil de praticar. É difícil de praticar porque já existe esse hábito, né? Um hábito arraigado que nós não sei de onde nós pegamos, acho que dos homens da caverna. Muito bom. Vamos entrar na educação da sexualidade. A sexualidade, seja saudável, que seja inteligente, que seja racional, ela tem hoje adversários importantes sob a forma de várias adicções, de várias dependências. A pornografia é uma delas, sem dúvida, talvez a primeira, a mais poderosa. Você mencionava as séries, os YouTubers, os games, as próprias redes sociais. Como formar o filho em meio a tanta concorrência, digamos, desleal? Porque há uma concorrência tremenda aí no espaço. Como é que você consegue? Que orientação você dá para os pais, no meio dessa confusão, conseguir formar adequadamente e com um ambiente de liberdade, de diálogo, os filhos nessa situação? Olha, é um grande desafio. Quer dizer, não existe uma receita, é um grande desafio, mas os pais têm que assim, começar muito antes do que eles imaginam, fazendo o controle dos celulares, das telas, do que assiste. Eles têm que ter um controle maior, tem que ter um monitoramento com o filho. Eu sempre falo assim, assiste junto. Se você não consegue, assiste junto. Depois comenta sobre aquilo. O que não pode é abandonar os filhos para serem educados pelas telas. Isso é um grande terror do momento. Abandonar os filhos, porque muitos pais estão fazendo isso. Então, como educar, eu acho, primeira coisa que eu acho, os pais estão muito mal formados. Então, precisa uma formação, os pais precisam se dedicar a essa formação. Eu penso que todo mundo que tem uma profissão, eu, por exemplo, fiz um Master em Família, em Navarra, tudo isso, mas eu estudo todo dia. Eu não posso parar de estudar nunca, porque o assunto... Então, eu penso assim, os pais estudam muito pouco sobre educação, sobre o que está acontecendo. Então, o que acontece? Vão pegando os parâmetros do tempo de que eram crianças e que não casam mais com a nossa realidade. Então, eu acho que os pais precisam dar tempo. Eu sempre falo, tem tanta coisa, tem tanto material bom também na internet, tem muito no Instagram tem muita gente que faz um trabalho fantástico, tem muita coisa boa. Então, os pais têm que, em primeiro lugar, eles têm que tomar consciência que ninguém vai educar os seus filhos na sexualidade, a não ser eles dois. Ninguém. Então, eles têm que tomar isso a peito, tem que primeiro estudar. Eu só faço isso todos os dias, eu só faço isso com todo mundo, com o colégio, com o particular, com tudo isso, formar os pais. Mas, assim, eu sinto essa dificuldade, nem todos os pais querem. Todo mundo quer uma resposta mágica. Se você fizer assim, vai dar certinho. Não é assim. A gente sabe que educação é todo dia, é aquela repetição para criar um hábito bom. O que nós temos agora, o nosso grande... Eu não quero ser pessimista aqui, porque eu sou uma pessoa otimista, mas o que eu penso é o seguinte: os nossos filhos estão aprendendo a sexualidade através da pornografia e todas essas coisas que nós falamos. Então, nós temos dois problemas, porque nós temos, primeiro, eliminar um vício, eles já estão viciados, e depois plantar uma nova virtude, uma qualidade de moderação, de saber até que ponto eu posso ir, critérios, estabelecer esses critérios morais. Então, nós precisamos transmitir isso para eles. Eles não vão conseguir isso na internet sozinhos. Então, nós, pais, precisamos assumir que nós temos que arregaçar as mangas, estudar, fazer cursos, fazer de tudo para poder dar uma informação correta para os nossos filhos. E você não acha que, às vezes, a família ainda... O passado é o passado, mas hoje a família ainda funciona com a cabeça de 10 anos atrás, 15 anos atrás. E, de uma maneira, a família
renuncia ao papel de educador e delega para a escola Sim. totalmente a função de educar. E aí começa uma surpresa, de repente descobre fatos que não imaginavam na vida dos filhos, exatamente Claro. pela ausência da presença da família, a presença dos pais, não é? E isso ficou muito evidente agora na pandemia, com as crianças estudando desde casa, porque, lógico, não quer dizer que os pais ficam 24 horas do lado das crianças, mas eles estão muito mais atentos ao tipo de aula que eles estão tendo. Então, também tem muitos pais que ficaram descontentes com os colégios dos filhos, porque não imaginavam que era aquele conteúdo que estava sendo passado, e também muito descontentes com os próprios filhos, que desligam a tela, fingem que estão estudando e não estão estudando nada. Então, então ele repara assim, meu filho está com um problema de caráter. Eu já vi vários pais me falando isso. Meu filho tem um problema de caráter. Como é que eu faço para formar o caráter do meu filho e da minha filha? Porque mentem, realmente não falam a verdade e, Sim. sabe, enganam os professores. Então, assim, nós estamos numa crise. Mas eu acho assim que toda crise é para a gente dar um salto de qualidade. Então, eu acredito que agora, pelo menos, eu penso que os pais estão mais mobilizados. Com todos que eu tenho falado, nesse último mês eu falei com grupos bastante diferentes, uns 5 ou 6 grupos completamente diferentes, sobre esse mesmo assunto. E eu percebo que os pais, pela primeira vez, eu percebo uma mobilização. Não, nós queremos aprender, porque realmente nós não sabemos que eu sempre digo isso, enquanto eu não me percebi violenta, eu não tive vontade de aprender a comunicação não violenta. Eu falava, isso acho que é para quem é muito violento. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, não, a violenta que sou eu. Eu Sim. preciso melhorar a minha comunicação. E a mesma coisa com a educação da sexualidade. Enquanto os pais não perceberem, eu estou falhando. Não é a internet, o youtuber, a série, tudo. Eu. O pai está falhando, a mãe está falhando. Quando tem essa consciência, a coisa melhora muito. Sim. Vamos falar um pouquinho do tema pornografia, que é um problemão, não é? Um problemão. Gera dependência, compromete o presente, sequestra o futuro. É uma adicção igual à dependência das drogas pesadas. Sim, quer dizer, há sim. pessoas... Os Estados Unidos está cheio de clínicas de recuperação de dependentes de pornografia. Pessoas que destroem a família, perdem o emprego, enfim, uma coisa tremenda, né? Ora, como enfrentar isso de um modo positivo? Porque não adianta você ficar no terreno da proibição, porque hará no mar. Quer dizer, hoje qualquer jovem pode acessar qualquer conteúdo, inclusive conteúdos pesados, porque o celular está na palma da mão. Então, diante desse quadro, diante da impossibilidade física de impedir o acesso a coisas que são ruins para essa faixa etária, né? O que fazer, Dorita? O que fazer? Como resolver esse nó que é difícil de desatar, né? Você está me pedindo uma solução mágica aqui. Então, como desfazer esse nó? Nós não vamos desfazer esse nó. Eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos como num tsunami. Tem um filme que chama O Impossível, que é uma família sai de férias e vai para um hotel, um resort maravilhoso, estão todos na piscina, e de repente vem um tsunami de verdade mesmo, e leva tudo, e leva a família, e leva tudo de embrulho, né? Eu acho que nós estamos mais ou menos numa situação como essa. Agora, nós estamos um pouquinho antes do tsunami. Então, o que eu acho, a coisa mais importante é assim, estabelecer um canal de comunicação muito aberto com seu filho, sabe? Ter tempo para os filhos. Os pais precisam tempo para ouvir os filhos, ouvir sem falar nada, ouvir o que pensam, o que sentem, o que gostam, o que eles aspiram na vida, o que eles esperam da vida, conversar mais do que só querer educar, entre aspas, quer dizer, ouvir mais do que falar, né? A primeira coisa que os pais precisam fazer. A segunda coisa, os pais se formarem. E, por exemplo, eu sempre digo, eu fiz um curso na Espanha, numa clínica que chama-se Dale una Vuelta, que é um curso para aditos. Eu não sou adita, não precisaria fazer o curso, mas assim, eu fiz o curso porque eu trabalho com isso, né? E eu acho que muitos pais, seria muito interessante, é um curso online, muito acessível de preço, acessível de tudo. É muito, muito interessante que os pais, porque lá eles têm uma metodologia para ensinar como
como os pais vão falar do problema da pornografia com os filhos através de uma analogia com a tábua redonda do rei Arthur, para você ter uma ideia. Então, eles inventaram isso, é uma forma de dizer que a pornografia e a sexualidade está em tudo, né? Está na inteligência, está na vontade, está na afetividade, está no social, está em tudo. Mas, através dessa analogia, eles conseguem explicar para o adolescente o que é, por que não é bom, entendeu? Então, assim, para mim ajudou demais. Eu gostei muito desse curso. Legal. Você e tem eu aconselho. você tem exatamente o endereço e tal para que as pessoas Tenho. É daleunavuelta.org. Só isso. daleunavuelta.org. O professor, assim, é um psicólogo sanitarista que chama-se como é que é? Eu anotei. Alejandro Villena, doutor Alejandro Villena, e ele trabalha também com psiquiatras. A clínica dele só faz isso, é uma clínica exclusivamente para aditos em pornografia. Então, e quem diz aditos em pornografia também diz aditos à internet, porque começa por isso, começa pela adição à internet. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, o que tem assim, é trabalho mesmo, é mão na massa, atenção, quer dizer, muita gente que está trabalhando de casa ganhou o tempo que se tinha de transporte. Eu vejo pelos meus próprios filhos, que acho que nunca mais vão para o escritório, porque eles estão tendo um contato com os filhos muito maior. Sobra tempo, almoçam com os filhos, né? Estão lá de tarde, estão trabalhando, mas às vezes o filho está circulando lá. Então, nós precisamos encontrar espaços para estar com os nossos filhos, porque senão como é que vamos influenciar? Claro, não é? Claro. Então, é daleunavuelta.org. Perfeito. Então, quem está acompanhando tem uma dica aí prática e concreta para enfrentar esse rojão, né? Porque eu acho assim, principalmente pessoas que trabalham com educação, com saúde, médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, formadores, orientadores, todas essas pessoas, eu aconselho muito que façam esse curso, porque te dá muitas respostas, porque você precisa chegar antes. Eles trabalham com a adição. Agora, esse curso não é propriamente para quem está adito, esse curso é para quem quer orientar uma pessoa para não ficar adita, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Interessante que agora, lembrando, eu me interessei, como jornalista, aliás, conheci o tema, aprofundei no tema, visitei clínicas de recuperação de adictos de drogas. Sim. E aí descobri uma coisa muito interessante. No caso das drogas, e acho que, por analogia, isso deve funcionar também na pornografia, que é o seguinte, quer dizer, não adianta nada você recuperar o dependente de droga se você não tratar também a família. Sim, sim. Eles dizem o seguinte, que há uma espécie de codependência, isso é, a família fica tão aprisionada, tão algemada com aquele drama terrível das drogas, que ela não consegue mais viver fora desse sistema terrível de dor, de sofrimento, etc. Então, não basta orientar o dependente de droga ou de pornografia, precisa orientar o entorno, a família, os pais. Né? Exatamente. Faz sentido. Faz total sentido. E a pornografia, na verdade, o Brasil tem uma cultura hipersexualizada. Então, às vezes, existe uma certa resistência, né? Porque assim, antigamente, como que era a pornografia? Era muito menos, tinha muito menos informação, mais difícil, tinham que comprar revistas e não sei o quê. Agora a um clique, está na palma da mão, como você falou, né? Então, assim, o que acontece é o seguinte: os pais precisam pensar, eu quero que meu filho tenha uma sexualidade saudável. E o que é isso tudo, se não está dentro da agenda de gênero isso? Porque essa agenda de gênero que tem como proposta destruir a família, descobriu um veio muito bom, muito prático, porque é fazer isso, destruir a sexualidade e destruir a afetividade dos nossos jovens. Porque o que acontece? Como nunca a gente tem visto jovens falando, eu não quero ter uma família. E principalmente, às vezes, pelo mau exemplo que tem em casa.
Eu não quero ter uma família, eu não quero ficar que nem meu pai e minha mãe que ficam brigando o tempo inteiro, eu não quero. Então, por quê? Porque existe algo por trás orquestrado que é para isso. Então, nós não podemos mais ficar dormindo em berço esplêndido. Não podemos. Nós temos que realmente agir, e eu sei que tem, eu tô aqui falando um pouco assim, falando sozinha, né? Mas eu acho que tem muita gente que pode agir publicamente, pode agir. Eu acho que tem muito o que fazer, tem muito o que fazer. Então, eu acho que nós temos assim que assim, não só preocupar e falar, ai meu Deus, tomara que meu filho, que nem ai meu filho, tomara que ele não use drogas, mas não, você não pode só pedir, tomara que ele não, vocês têm que realmente agir. Então, Tem que acho que ser está faltando um pouco protagonista, né? disso. Ser protagonista disso, isso mesmo. Olha, vão chegando algumas perguntas. A primeira dela é de um jornalista, Davi Medeiros, que diz o seguinte: uns dias atrás eu li sobre a neuroelasticidade da pornografia. Isto é, sua capacidade de moldar o cérebro de quem a consome, fazendo essa pessoa importar comportamentos vistos na pornografia para a vida real. Então, eu perguntaria à senhora se acredita que o consumo de pornografia pode influenciar crimes como pedofilia, zoofilia, etc. Com certeza, com certeza. Porque são fases, né? A pornografia começa sempre com uma pornografia branda. Sim, Os uma coisa pornógrafos são light, e uma coisa muitas vezes glamorizada, até glamorizada. isso, e gratuita, e gratuita. Então, assim, a pessoa não corre nenhum risco, porque não paga nada, entra no site, começa aquela coisa assim. Então, assim, a pornografia, qualquer vício, sempre pede um pouco mais. Então, a pornografia branda chega um momento que para aquela pessoa não está sendo suficiente, e ela vai querer um pouco mais, um pouco mais. O último grau é realmente trazer aquilo para a vida real. Então, serial killers, tem vários serial killers famosos e tudo isso, que quando contam as suas histórias, a gente percebe que foi exatamente isso que aconteceu. Então, essa elasticidade é exatamente isso, vai mexendo com os seus neurônios, que depois aquilo que era uma coisa, um relacionamento com uma tela, passa a não ser suficiente, precisa ser realmente na vida real. Então, todos esses casos de estupro, tudo isso, claro, existem os psicopatas, como esse Lázaro aí que acabou de... Assim, psicopata é outro assunto, não sei como é que ele ficou psicopata ou se já nasceu psicopata. Mas o que acontece? Muitos chegam nesse grau. Então, assim, a gente tem que... Assim, é muito mais sério, né? Do que... Porque, assim, às vezes tem gente que fala para mim, assim, na minha orientação, ai, meu filho é muito bonzinho, ele fica no quarto dele o dia inteiro ali, jogando joguinho. Eu tenho horror quando falam isso, jogando joguinho. Falei, gente, não é bem joguinho o que ele está fazendo. Você já foi olhar o que ele faz? Falei, não, quando eu olho lá, assim, eles são rápidos para mudar a tela, são muito rápidos. Você já olhou no histórico do computador do seu filho? Nós temos que ser mais hacker do que eles, entendeu? Nós pais não podemos ser tão ingênuos, porque nós sempre achamos que os nossos filhos são ótimos, e claro, tá natural que a gente ache isso, mas eles estão muito expostos, né? Se a gente tivesse uma radiação nuclear aqui, a gente ia fazer de tudo para o nosso filho não chegar perto dessa radiação. E a mesma coisa, eu vejo todo mundo tão preocupado com o coronavírus, porque o coronavírus é um inimigo invisível, né, que a gente não, tem que se defender, não sabe como. A pornografia é muito pior. É muito pior que o coronavírus. As pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas é muito pior, porque estraga você por dentro totalmente. O coronavírus, o que vai acontecer? Se você conseguir vencer o coronavírus, você vai viver, pode viver bem, ou você vai morrer, porque você não... Agora, a pornografia não te mata, mas ela te mata por dentro, mata a sua personalidade, mata sobretudo a sua afetividade, que isso é a coisa mais grave que pode acontecer, com uma pessoa incapacitada de amar. Porque, sabe, uma coisa que mais me impulsiona a fazer isso é porque, assim, os jovens de hoje não vinculam a sexualidade ao amor. Para um jovem se perguntar o que é o amor? É sexo. Para um jovem, o amor é sexo. Então, se eu amo uma pessoa, eu tenho que ter sexo. O grande Nelson Rodrigues dizia que hoje se confundiu sexo com amor. Sim. Quer dizer, e não então, é isso. Os jovens só recebem esse tipo de informação. Por isso que eu digo, nós temos que fazer, nós pais todos, nós temos que fazer, pelo menos oferecer para os nossos jovens, por uma questão de justiça, oferecer para os nossos jovens uma outra visão, uma visão
antropologicamente correta, uma visão cristã, assim, do que é o homem, o que é a mulher, o que é a sexualidade, por que somos seres sexuados, por que nascemos assim, qual é na cabeça do Criador, o que ele pensava com isso, para que inventou que o homem e a mulher fossem sexuados. Então, o que acontece? Essa informação nenhum jovem recebe. Nenhum. Eles só recebem informações deturpadas. Então, pelo menos por justiça, eu acho que as crianças e os jovens precisam saber sobre isso. Tem um outro site que eu vou dar uma indicação aqui, para quem tem filhos pequenos, assim, e não sabe como explicar, que os pais ficam completamente travados, que chama-se amortotal.org. Nesse site tem duas apresentações que são para a mãe explicar para a filha sobre sexo e sexualidade, com umas imagens, é bem interessante, é uma apresentação de PowerPoint que a mãe pode baixar no seu celular e vai falando com a filha, e outra para o pai falar com o filho. Porque também a grande parte da literatura sobre isso também é muito tendenciosa, muito tendenciosa. Então, a gente tem que ir para o lugar correto, né? Então, esse aí, amortotal.org. Só tem isso nesse site, só tem essas duas apresentações, é feito por gente muito séria, e muito, assim, que quer realmente dar uma informação correta. Então, acho que é isso que está faltando para os nossos jovens, né? Eles têm só um lado da moeda. A gente precisa dar o outro lado da moeda, né? Uma pergunta aqui de Fábio Di Biasi. Você, de alguma maneira, já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta dele. Ele faz duas perguntas. A primeira é sobre o tema da pornografia. Como abordar a questão da pornografia na internet? Diretamente, monitorando, controlando o acesso a sites de conteúdo adulto. Quer dizer, ele faz uma série de perguntas de alguém que está preocupado, mas eu creio que eu complementaria a pergunta dele, não apenas nessa linha de controle, mas na linha propositiva. Isso é, sim, além de, obviamente, saber o que está acontecendo com o filho, quer dizer, não tá em Marte, né? Quer dizer, realmente está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ter a abertura, creio eu, o diálogo suficiente para que ele possa abrir o jogo e se possa dar a ele uma informação e também uma formação que seja inspiradora e positiva, você não acha? Claro. Então, eu acho que toda essa lista que ele elencou aí, todas essas coisas, precisam fazer todas essas coisas. Precisa monitorar, precisa controlar, precisa, mas isso você falou muito bem, mas precisa, antes de mais nada, precisa abrir um canal de comunicação, assim, claro, sem, eu sempre digo, sem apelidos, né? Claro, falar com o filho claramente sobre aquilo, né? Se o pai às vezes fica constrangido, mas ele tem que, sabe, pegar esse constrangimento e dar um nó nesse constrangimento, porque já acabou o tempo de você deixar para mais. Então, é tudo necessário. Não na repressão. Por exemplo, não pode isso, não pode aquilo, daí que ele vai fazer mesmo. O fundador do programa Protege Teu Coração, que é um programa de educação da sexualidade, que eu sou representante aqui no Brasil desde 2005, acho. Um programa do México, é um programa de educação da sexualidade que foi elaborado por esse casal, é um casal, Juan Francisco e Maria Luísa Velez, e esse programa foi feito para ser ministrado nas escolas. E eu sou representante aqui no Brasil desse programa, se bem que o brasileiro não aceitou muito bem. Então, o que eu fiz? Como o brasileiro não aceitou muito bem o modelo que eles fizeram, esse conteúdo todo é que eu passo pelas minhas mídias sociais, pelas redes sociais, e tudo isso, e pelas palestras, tudo que eu dou. Eu assumi aquele programa e passo todo esse conhecimento. Então, é um programa desenvolvido muito legal, porque o slogan do programa é caráter forte, sexualidade inteligente, né? Então, assim, é através da formação do caráter que você vai conseguir que seu filho tenha uma sexualidade inteligente, uma sexualidade que usa a cabeça, que pensa antes de agir, que pensa, que sabe também resistir às tentações, resistir às ofertas fáceis. Então, formando o caráter, sempre cai no mesmo, né? Formando o caráter. E, então, a gente usa isso, eu uso isso em tudo que eu faço, tudo eu uso Protege Teu Coração. É um programa espetacular, mas assim, na América do Sul toda ele está bem desenvolvido, as escolas aceitam muito bem. Aqui no Brasil, eu tentei em muitas escolas e tem muito pouca aceitação.
muito pouca aceitação, porque existe uma certa... eu até não acho que tem... Acho que os pais também podem ficar preocupados, as escolas ficam preocupadas que os pais não queiram que fale, porque não, a gente, nesse programa, você não fala de sexo, você fala de aprender a resistir às más influências, às pressões, como tomar decisões na sua vida, como se conhecer melhor, como se relacionar, como falar, como ter estratégias de convivência. Não tem nada de sexo. É educação da sexualidade, né? Mas, infelizmente, não teve muita aceitação aqui, mas a gente continua. Se não vai por um lado, vai pelo outro. Você, Dorita, você desenvolveu um curso. Estamos numa linha, tá legal a nossa conversa, estão saindo coisas práticas, que eu acho que é o Isso que que é falta importante, muitas né? vezes, Porque né? só falando teorias aqui, É, não adianta muito, né? Você desenvolveu um curso de educação da sexualidade chamado O Pico da Montanha, não Sim. é? Em que consiste esse curso? Como é que ele pode ser acessado? Como é que funciona isso? Então, esse curso chama-se o Pico da Montanha porque eu faço uma analogia com a subida à montanha, subida a um Everest, por exemplo. Porque todo mundo acha que falar sobre sexualidade com os filhos, você vai ter que falar tudo. Se a criança perguntou com 3 anos como é que nascem os nenês, você tem que falar tudo e os pais ficam travados. Eu falei, não é assim. É como subir numa montanha. Você tem aqueles acampamentos, o acampamento base, depois outro acampamento, outro acampamento, outro acampamento. Então, a educação da sexualidade também tem que seguir o processo de crescimento dos filhos. Não dá para você falar para uma criança de 3 anos o que você fala para um menino de 14. Então, você tem que saber em cada etapa da sua vida, por isso que chama o Pico da Montanha. O Pico da Montanha, o que é? É a vivência do amor, é uma entrega, uma doação de si mesmo, que no fundo é isso a sexualidade, é uma entrega, doação de si mesmo. Agora, para chegar nisso, vai passando por diversos acampamentos e vai subindo. Então, esse curso, ele está no Hotmart, né? Eu fiz um lançamento agora há alguns dias, não, faz um mês já. Mas depois disso eu tive meu Instagram hackeado e atrapalhou um pouquinho. Ele não está disponível agora, mas as pessoas podem entrar em contato pelo meu Instagram, dorita.porto, que é um outro Instagram agora que não está hackeado, e quem tiver interesse me fala que a gente abre. Então, a pessoa tem todo o processo da educação da sexualidade, em cada fase, em cada etapa, como falar, com exemplos práticos. Eu sou muito prática, você já reparou, né? Sim. Que eu não sou nada teórica, eu sou muito prática. Porque com pais e mães não funciona de outra forma, né? Então, esse curso está lá, tem uma apostila que acompanha o curso. Então, se alguém tiver interesse, né, entra lá no meu Instagram, manda um direct, que a gente dá informação mais detalhada. Legal. Outra pergunta. O que os pais... Aqui é uma coisa já relacionada diretamente com a preocupação dos pais com os colégios, né? O que os Sim. pais podem fazer para não se virem na posição de reativos ou de terem que se contrapor aos professores que trazem temas muito enviesados e muito ideológicos para os seus alunos? Então, a gente vê isso muito, tem muitos colégios que tiveram alguns problemas sérios ultimamente. Então, o que os pais têm que atuar. Os pais têm que atuar, não é questão só, assim, tem que estudar o assunto. Se tem alguma coisa que não concorda com o colégio, não adianta só reclamar, né? Como qualquer coisa na vida, a gente tem que ter os fatos, a gente tem que analisar os fatos, a gente tem que ver se tem outras pessoas que pensam da mesma forma e ir à escola e conversar com a direção, conversar com a orientação, ver qual é o tipo de orientação que a escola está dando. Porque o que acontece? A escola é uma instituição. Um pai não vai mudar a escola não vai mudar por causa de um pai. Agora, se tiver, por exemplo, um grupo de pais que estão descontentes com a escola, e se vários pais tirarem os filhos da escola, a escola vai se mexer um pouco. Agora, se um pai for lá e fizer rodar baiana lá no colégio, não vai acontecer nada, sozinho. Então, assim, se você não está contente, analise o que o pai está falando, não vai correndo lá, gritando e denunciando, porque isso realmente é violento, como a gente diz. A violência passiva gera a violência ativa. Então, a gente vai conseguir o quê? Dissabores entre pai, escola e mídia, e logo sai tudo na mídia. É importante a gente acompanhar o que os filhos leem, o que é dado na escola, como é que é, por exemplo, a parte de biologia, como é que é dado isso, da biologia mesmo, da anatomia humana, como é que isso é dado na escola. Então, os pais têm que entrar mais na escola,
tem que entrar mais na escola. Então, eu acredito muito, por exemplo, na educação personalizada, que tem vários colégios aqui no Brasil já que utilizam esse método, porque essa educação personalizada traz a família para a escola, para compartilhar aquilo que os filhos estão tendo de conhecimento, de informação, e aquilo que os pais podem fazer em casa. Então, não existem surpresas. O que eu acho é aquilo que você falou logo no começo, é que, assim, muitos pais delegam para a escola. Sim. E a gente sabe que a escola escolariza, né? A escola não educa. Quem educa, quem extrai de dentro o melhor é o pai e a mãe, né? Agora, houve realmente um processo de delegação muito grande para as escolas que não é da competência da escola isso. Não é da competência. Ela pode ajudar, ela pode apoiar, ela pode muitas coisas. Sim, pode ajudar muito, mas ela não pode formar o caráter. Quem forma o caráter é a família. Sim. É a família, né? Então, assim, os pais que assistirem aqui vão ficar nervosos, viu? Porque eu estou mandando todo mundo estudar, todo mundo se preparar, porque não tem outra forma. Você conhece outra forma de ser um bom profissional? Eu não conheço. Não existe, não existe. Então, Tem que assumir um papel protagonista, né? exatamente, tem que ser pai e mãe profissional, entendeu? Levar aquilo tão a sério quanto você leva a sua profissão. Porque, ou mais, porque ali você está formando pessoas, né? Formando pessoas, você não tá fazendo um produto, você não está fazendo um investimento, você está formando gente, formando pessoas. Então, é muito importante esse protagonismo. Sim. Eu falo muito, né? Uma outra pergunta que está muito relacionada com essa que você acaba de responder, mas que mostra que há uma preocupação. As perguntas indicam isso, né? São uma amostragem de opinião pública, não tem dúvida nenhuma. Como se posicionar em relação à escola quando as atividades, eventuais palestrantes são nitidamente defensores de posições que chocam com seus valores? Quer dizer, é óbvio, eu imagino que ele está dizendo o seguinte: eu e minha esposa somos pais de família, nós gostaríamos que a escola comungasse de alguma maneira com os valores fundamentais. Quer dizer, não estamos formando simplesmente um engenheiro ou um físico ou um advogado, nós estamos formando uma pessoa. Sim, e essa pessoa tem como objetivo se realizar enquanto pessoa, ser feliz na vida, etc. Né? A formação acadêmica é um aspecto importante e relevante, mas não é a única via de formação de uma pessoa, né? Então, é perfeitamente compreensível que a família queira algum nível, pelo menos, de aderência da escola com seus valores. Então, como resolver esse problema quando o que ele diz é o seguinte: eu percebo, ou começo a perceber, que a escola está indo numa direção oposta à minha, da minha família, dos valores que eu tenho, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que em primeiro lugar é conversar na escola, né? Com quem responde pela escola, o diretor, o orientador. E é o que eu falei, a escola não vai mudar por conta de um pai. Agora, o pai pode mudar o seu filho de escola, se realmente ele constatar que aqueles valores que ele acredita e que ele tenta transmitir para os filhos não só não está sendo transmitido na escola, não está sendo confirmado na escola, como está indo numa direção contrária. Sim. Então, muitas vezes não tem outra saída do que tirar o filho da escola, colocar numa outra escola que comungue desses valores. Sim. Porque eu já fui diretora de escola e eu sei disso. O pai, quando não está contente com a escola, ele quer que a escola mude toda em função dele, porque tem o contrário também, né? Tem pais que querem que você tenha uma visão mais aberta sobre ideologia de gênero e tudo isso. Então, não está na escola certa, né? Não é essa a escola para o seu filho. Então, da mesma forma, quando aquilo não está combinando. Eu acho que o que aconteceu é que agora, durante esse tempo de pandemia, como eu falei, os filhos estudando em casa, os pais tiveram um pouco mais de contato até com os professores, né? Porque o professor entra na sala de aula, eu sempre digo, é um perigo, porque o professor entra na sala de aula e fala o que quer. Se o professor não está alinhado com o projeto da escola, com a ideologia da escola, é perigoso mesmo, é perigoso. Agora, muitos tiveram que se expor, né, nas aulas online e tudo isso, e alguns pais, de vez em quando, deram uma olhada ali e falaram, opa, isso aí não tá sendo bom, não. Sim. Então, muita gente descobriu coisas que preferia não ter descoberto, né? É o efeito colateral da pandemia, também sobre esse aspecto.
Mas eu acho que pode trazer um futuro melhor, sabe? Porque a gente não pode perder esperança. E eu acho que pode trazer, porque eu vejo assim uma mobilização, uma conscientização maior. Assim, é bonito ver, sabe? Ontem eu estava fazendo essa live com os pais do colégio, eu fiz ontem e outros dias também, e é bonito a gente ver a humildade dos pais falando assim: eu não sei falar isso, eu não sei formar meu filho, eu preciso de ajuda. Sim. Esse é o começo de tudo. Uma pessoa Sim. que não sabe, se eu não sei, se eu quero morar na Alemanha e achar que eu sei falar alemão, eu preciso aprender alemão. Sim. Então, assim, os pais estão dispostos, pelo menos alguns pais que eu tenho estado em contato, e foram muitos durante esse mês, eu percebo isso, e acho que isso é um grande efeito colateral mesmo da pandemia, mas um efeito bom, um É. efeito bom. Não, a gente repara em geral, pelo menos eu tenho essa percepção no meu campo, que com todos os problemas que nós temos no Brasil, há uma, digamos, uma tomada de consciência da sociedade de que ela tem que atuar, quer dizer, que cada um Sim, tem que atuar, defender os seus valores, as suas posições. Quer dizer, a sociedade deixou de ser uma sociedade passiva, que sim, esperava tudo do Estado. Quer dizer, o certo. Brasil, o Estado, o presidente da República, no fundo, é quase um monarca, né? Quer dizer, É, se olha para o Estado como aquele que vai resolver todos os nossos problemas. Você nota que a sociedade está muito mais ativa e com um sim. protagonismo mais vivo em todos os terrenos, também no terreno da educação, né? Com certeza, com certeza. E eu vejo também assim que nesse ponto também as redes sociais contribuíram, porque eu sempre digo assim, antigamente para a gente falar alguma coisa sobre o que você estuda, o que você pensa sobre educação, precisaria ter muita simpatia de alguma emissora de TV, alguém que. Mas, assim, hoje em dia, qualquer um pode ter o seu canal, o seu canal no YouTube, o seu canal no Instagram, e pode falar, e tem muita gente falando, né? Então, assim, hoje em Sim. dia existe a possibilidade, eu gosto sempre muito de falar no Instagram, todas as pessoas que as pessoas podem seguir, que são boas educadoras, pessoas que vão dar boas dicas mesmo. Então, hoje em dia, e gratuitamente, porque tem muita coisa gratuita, muita, muita, muita. Então, hoje em dia, só não se forma quem não quer. E não quer. A Carmen Arantes, de Minas Gerais, pergunta o seguinte: professora Dora, além do relatado, eu também senti dificuldades com as escolas, uma vez que nos meus pleitos eu ouvi muitas justificativas da escola nada a poder fazer, pois não se pode expulsar ou suspender alunos. Não aceitam repreensões aos filhos que está com um comportamento, uma atitude errada, equivocada, seja repreendido. Então fica a escola É, como que emparedada, né? eu percebo muitas escolas reféns dos pais. Isso eu percebo. Escolas Sim, reféns dos pais. Porque o tal negócio, quando você desagrada um pai, a tendência qual é? O pai tirar o filho da escola. Essa é a tendência. E todas as escolas lutam por matrículas, todas. Todas querem que suas matrículas estejam sempre em lista de espera, e não só lotadas, como em lista de espera. Então, isso que eu digo, isso que eu chamo de pais reféns da escola. Porque, assim, e o pai também não pode ser. Não pode, a escola é refém dos pais, não é os pais refém da escola. A escola é refém dos pais. E o pai também pode ser refém da escola, porque quer que a escola, gosta da escola, a escola é conveniente para ele, está numa localização que é boa para ele, o filho tem amigos, não sei o quê. Então o pai fica querendo que a escola mude. Agora, é muito mais difícil que a escola mude por causa de um pai, entendeu? Então, acho que as escolas têm que ter uma proposta clara. Quando vai receber uma visita de um casal, de um pai que quer, tem que ter uma proposta clara. No colégio onde eu trabalhei, muitas vezes as pessoas me perguntaram: mas e vocês recebem qualquer tipo de pessoa? Eu falei: recebemos qualquer tipo de pessoa. Mas se for uma pessoa que tem uma outra ideologia, da ideologia de gênero, eu falei: eu recebo, ela é uma pessoa, eu recebo qualquer pessoa. O que acontece é que pode ser que a pessoa não se adeque à proposta da escola. Então, eu acho que, às vezes, na entrevista inicial das escolas, precisava ter um pouquinho mais de abertura, de falar exatamente o que pensa a escola, o que está. Não é só dizer que matérias vai ter, nem nada, o horário, se vai ter comida, se não vai ter comida. Conversar um pouco mais sobre o que está por trás de todo aquele projeto educativo da escola.
Então, às sim, vezes, a gente vai na escola por quê? A pessoa coloca numa escola porque ela tem um campus maravilhoso, porque tem não sei quantas quadras, porque tem um inglês de não sei da onde. Agora, e o resto? E toda a formação moral, e todos os valores, e o que a escola, como escola, acredita como instituição? Isso é muito importante de ser transmitido. Então, quem não comum as mesmas ideias, o que vai fazer? Não vai pôr o filho naquela escola. Simples sim, assim, né? sim. Não é? Sem dúvida. Vamos falar um pouco da formação das virtudes, Dorita. O mito da educação não traumatizante, né? É, Esse mito que campeou durante muitos anos, né? E ainda está aí na agenda, né? Acabou apresentando uma conta pesada, a meu modo de ver. Uma geração que não foi formada nas virtudes, que não temperou a vontade e, de repente, topa com a vida real. E a vida real é a sim, vida real. A vida real é dura, é é exigente, dura. é competitiva, tem uma dureza, um grau de dureza muito significativo. Como formar o jovem nas virtudes? Como preparar o jovem não para uma abstração, mas para a vida que ele vai encontrar? Porque, na verdade, eu tenho a impressão que, frequentemente, por faltar a formação das virtudes, as escolas estão descumprindo o seu papel e estão traindo a juventude. A juventude não está Sim. sendo formada e vai topar com uma realidade para a qual ela não foi preparada. E isso tudo em nome de uma liberdade mal entendida, né? Porque qualquer virtude educa a liberdade. Você é muito mais livre quando você pode decidir se você faz ou não faz alguma coisa, porque você tem um critério anterior que te empurra para aquilo. Sempre digo, não é mais livre quem não vai à escola, quem não estuda, quem não tem pontualidade, quem não é responsável. Essa pessoa não é mais livre, essa pessoa é escrava do seu vício, escrava do seu vício. Então, a virtude precisa ser entendida como assim, a afetividade vai formando junto com a virtude, forma junto, né? A virtude é uma forma de você buscar a felicidade. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que sabe renunciar a alguma coisa por um bem maior. E um bem maior que eu digo é o seguinte: em vez de eu ficar dormindo, eu levanto e vou para a escola. Esse é o bem maior. Não é que eu estou falando uma coisa tão transcendente assim. Então, os pais ficaram com muito medo de serem pais repressivos. Às vezes são pais que tiveram pais muito autoritários, então não, e ficam com medo de exigir dos filhos. E eu sempre digo assim que amor e exigência são quase sinônimos. Não existe amor sem exigência. E as virtudes educam para o amor, são as ferramentas do amor. Porque o amor precisa de responsabilidade, de fortaleza, de generosidade, de prudência, de milhões. Para você ser uma pessoa que ama o outro, você tem que saber se doar. Se você só se doa, se você se possui. E as virtudes fazem o quê? Que a gente se possua. Eu estou morrendo de vontade de cabular a aula, mas eu não vou cabular a aula porque eu Sim. sei que isso tem consequências. Eu estou com muita vontade de, sei lá, de meter a mão na cara desse meu amigo aqui que está me amolando, mas eu não vou fazer isso. Então Aprender a dizer não a si próprio, né? Aprender a dizer não a si próprio. exato, exatamente, renunciar também a uns caprichos, ajudar a ser colaborador em casa. Eu vejo assim, muitas vezes com uma exaustão crônica, eu falo, gente, delega para os seus filhos. Cada filho pode fazer uma família, a mãe não precisa fazer tudo sozinha. Ela não deve fazer tudo sozinha, né? Então eu acho que ficou um pouco assim, os filhos são hóspedes dentro de casa. São Sim. hóspedes e hóspedes exigentes, de hotel 5 estrelas. Eles querem tudo na mão, querem tudo na mão. Então, a educação nas virtudes é exatamente isso. E por que a educação nas virtudes funciona? Porque é aquele ato repetitivo. Ninguém vai ficar responsável da noite para o dia. Mas, assim, se os pais vão dando pequenas responsabilidades, e uma, e outra, e outra, e outra, acaba. E eu acho que também, Carlos Alberto, uma coisa que falta muito é a educação da fé. Porque as pessoas acham que fé é um sentimento que paira no ar, não sei o quê. A educação da fé não, a nossa fé é racional. Nós temos que conhecer a fé, seja qual for a sua fé. Eu vejo, por exemplo, os judeus, eles conhecem muito mais a sua fé, muitas vezes, que os católicos e tudo. Então, nós temos também, os pais têm que fazer isso. Eu acho que os pais todos vão ter que parar de trabalhar, ficar em casa e começar
a educar seus filhos de novo, tudo de novo. Eles vão falar, mas não dá tempo para fazer tudo isso. Não, a educação familiar não é sistematizada, é uma educação que é informal, que a gente diz, né, em pedagogia prática. Ela é uma educação informal. Então, através do almoço, do jantar, da convivência familiar, é que a gente vai passando essas coisas. Não é que você vai dar uma aula para o filho, senta todo mundo aí que eu vou dar uma aula. Não é assim. E é possível, viu? É possível. E a gente vê, assim, as famílias são muito mais felizes quando os filhos são independentes. Independentes. Ninguém quer um filho de 40 anos dependente da mãe e do pai para tomar as decisões. O que a gente quer é estar com os filhos. Meus filhos estão todos mais de 40 anos, são todos super independentes, são donos da sua vida, cuidam da sua família. E quando a gente está junto é para a gente desfrutar a companhia um do outro e tal, não é para resolver os problemas deles. Então, acho que está faltando um pouquinho isso, mas eu animo muito as pessoas que estão ouvindo, assim, que vale a pena qualquer pequeno investimento de tempo que você dá com o seu filho, com a esposa, com o seu marido, qualquer pequeno investimento de tempo, como você tira um fruto saboroso disso, um fruto saboroso. Então, vale muito a pena. Uma pergunta. Outra pergunta? Eu vou fazer porque chegou agora e está um pouco na linha, mas você pode complementar, do pianista Álvaro Siviero. Eu vejo pais transferindo a educação para as escolas e, assustados, tomam conhecimento do que está acontecendo nas mesmas escolas. O problema não está nas famílias. Alguns já começam a optar pelo homeschooling. Sim, eu acho que a pergunta dele está um pouco nessa perplexidade e acabam derivando pelo homeschooling como uma alternativa. Sim. Né? O único problema do homeschooling, se fosse hoje, eu optaria pelo homeschooling, talvez. Porque eu gosto de educar, eu gosto de ensinar, mas eu acho que precisa o perfil da mãe e do pai, de quem vai tomar as rédeas do homeschooling. Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, e a gente precisa de uma certa regulamentação que está em trâmite. Então, eu tenho certeza que isso vai sair. Então, assim, não podemos, assim, uma outra opção. Eu acho que tem que haver essa outra opção, porque tem muitos pais. Eu tinha uma pessoa que eu atendia, que ela mora nos Estados Unidos, ela tem 7 filhos, e elas assim, não dá para mandar na escola, não dá. Não é que eu faço homeschooling porque não tem condição. Então, nos Estados Unidos a coisa está muito pior do que aqui, né? Então, eu acho que é uma opção, sim. Tem muitas mães, eu conheço várias que fazem um trabalho fantástico mesmo, de homeschooling com os filhos. Então, mas tem gente que fala assim, eu não faria nem morta, não aguento, não consigo, né? Então, agora, existem escolas boas, a gente pode apoiar escolas boas também, porque sempre vai existir. Não vai chegar um momento onde falar, não existe mais escola, só os pais que vão educar. Esse momento não vai existir. Mas nós temos que contar com essa opção, sim, eu concordo. Vou fechar, porque já estamos batendo no nosso horário, fechar com uma última pergunta. Você acha que em toda esta formação importante, urgente e necessária, família e colégio devem trabalhar juntos em estreita sintonia? Você é orientadora das famílias do Colégio Catamarã. Pode falar um pouco dessa experiência pedagógica? Porque quando você falou da educação personalizada, etc., de uma maneira, eu imagino que é uma experiência que você vive lá no Catamarã. Podia falar um pouco dessa experiência e dos resultados, da sua percepção dela? Eu vou falar, porque eu sou fã de carteirinha, eu vou ter que tirar esse microfone que acabou a bateria. Está escutando? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, eu sou muito fã da Escola de Educação Personalizada, porque justamente assim, uma ligação muito estreita entre a família e a escola, né? Isso desde a apresentação da escola para os pais, isso acontece. E assim, é um respeito muito grande pelos valores, os valores da família, os valores cristãos. Então, eu tive uma experiência muito boa, eu acredito na escola. E assim, qual que é o trabalho maior que a escola tem? É na escolha dos seus professores. É aí que a escola tem que estar muito atenta. Eu digo porque fui diretora dessa escola durante um período. Então, o nosso maior trabalho de direção era na contratação, assim, fazer uma análise bem adequada para a gente descobrir, porque, lógico, na contratação todo mundo é uma perfeição, né?
e depois a gente vai percebendo o que a pessoa pensa. Então, assim, nós temos muito cuidado com isso, muito cuidado. Hoje em dia já existe assim, uma prática mesmo, com um tipo de perguntas e tudo isso, então isso é muito importante, porque, lógico, o colégio pode ter um projeto educativo personalizado. Personalizado não quer dizer individualizado. Às vezes as pessoas acham que educação personalizada é educação individualizada. Não é isso. É que leva em conta a pessoa do aluno. O aluno não é um número ali. A pessoa, suas aptidões, seu temperamento, sua forma de ser, sua família, seus pais, o que acontece com ele. Então, assim, todas as crianças e jovens são conhecidos individualmente. E um dos aspectos mais importantes que eu acho da educação personalizada é a tutoria individual a partir do Fundamental 2. Do infantil e fundamental 1, a tutoria é feita pela professora de classe. A tutoria é um dos professores, são vários professores que acabam se formando para ser tutores, e que atendem individualmente cada aluno. A partir do Fundamental 2, isso é fundamental, porque vão falar assim, coisas que às vezes as crianças não têm liberdade nem de falar com os pais. E essa tutoria, depois é feita a tutoria com os pais, quer dizer, os pais vão na escola só para ouvir o professor falar mal do seu filho. A gente sempre pensou assim, quando chama o pai na escola é para falar alguma coisa que o filho fez, né? Na educação personalizada não é assim. 2 vezes por semestre, os pais vão à escola, pai e mãe, conversam com a tutora do seu filho, da sua filha, e vão saber, e vão trocar figurinha ali, vão trocar figurinha. É assim que ela está em casa, não é? Como é assim? Olha, proponho isso. Ele sempre propõe, tanto para o tutorando como para a família, um PPM, que a gente chama, que é um projeto pessoal de melhora. Então, assim, olha, sua filha está num projeto pessoal de melhora para focar mais na matéria de ciências, que ela está meio defasada. Então, vocês vão, em casa, o projeto pessoal de melhora de vocês vai ser assim, vocês vão ficar mais de olho, eu sei que não dá para olhar tudo, como é que ela está estudando ciência, se ela tá tendo alguma dúvida e não sei o quê. Então, assim, pontua para os pais pontos objetivos e concretos de trabalho conjunto. Isso tem muito resultado. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito do Colégio Catamarã, que agora vai ter uma nova sede, o ano que vem, uma sede nova. E assim, eu sou muito suspeita para falar, porque é realmente quer dizer, o Colégio de Educação Personalizada já existem há mais de 50 anos. O primeiro colégio na Espanha foi há 50 anos atrás. Então, são colégios muito provados e comprovados, que é algo que funciona. E funciona, dá bom resultado. Dá resultado. E é um colégio que se preocupa em ajudar os pais na formação do caráter dos filhos, das virtudes e tudo isso. Então, é extremamente bom. Eu aconselho. Legal. Dora, valeu muito a pena. Passamos 1h04. Passou rápido. Estouramos o nosso horário, mas foi ótimo. E, sobretudo, eu agradeço muito porque foi uma conversa muito interessante. Você, no fundo, você tem alma de jornalista, Dora. Você comunica bem, você tem didatismo na comunicação. Então, você foi muito clara na exposição e, ao mesmo tempo, muito prática. Você é um misto de jornalista com empresário. Tem o didatismo do jornalismo e o sentido prático do mundo das empresas. Você deu muitas dicas, programas, ideias, etc. Eu acho que isso ajudou muito todos os que assistiram à nossa conversa. Muitíssimo obrigado e uma boa noite para você e uma boa noite para todos. Obrigada, eu agradeço a todos, agradeço a você e a todos que nos assistiram. Até uma próxima.